prazer imenso poder fazer parte desse desafio das madrugadas, porque, como disse, não é qualquer pessoa que está disposta a fazer isso, e principalmente essa altura do campeonato que nós estamos vivendo. Eu digo que eu venho dessas experiências das 40 madrugadas com Deus, então isso para mim não é só um momento comum, mas é um momento já de experiência vivida, um momento de experiência já de relacionamento com Deus, que isso já vem com o tempo na minha vida. Então, isso para mim não é barreira, ao contrário, para mim é uma grande felicidade poder participar dessas primeiras horas na presença de Deus e junto com os irmãos. Foi me dado um desafio de 3 dias com vocês, e eu sou eternamente grato desses 3 dias, de falar de temas incríveis. E quando se refere à palavra de Deus, eu não teria outra coisa para explicar a não ser que é um privilégio dado por Deus, principalmente pelo Espírito Santo, que é o que está conosco hoje, de poder dialogar, conversar sobre esse tipo de assunto. Muito bem. A gente está estudando o livro Patriarcas e Profetas, um livro a qual eu já tive a experiência de leitura, já aprendi muita coisa com esse livro, traz experiências incríveis dos nossos patriarcas, dos profetas do passado. E ele traz bastante informação, bastante ideias, bastante conceitos que a gente entende e compreende que um homem desse tempo, ainda mais nós chamados de os profetas desse tempo, nos preparemos, estejamos aptos, estejamos assim fixados com essas informações e principalmente vivendo e anunciando essa mensagem. Então, ali, o livro Patriarcas e Profetas, que é o que nós vamos meditar hoje no capítulo 44, ele traz justamente a experiência da travessia do Rio Jordão, uma das experiências incríveis dada ao povo diante de toda a circunstância a qual eles já vinham vivendo da experiência do deserto, propriamente, até chegarem na Terra Prometida. E o capítulo 44 de Os Patriarcas e Profetas, fala da travessia do Jordão, ele abrange 4 capítulos da Bíblia, os 4 capítulos iniciais. Ele abrange o livro de Josué, propriamente já mencionado, o primeiro capítulo, segundo, terceiro e quarto. A gente sabe que dentro do primeiro capítulo apresentado no livro de Josué, ele apresenta ali o encorajamento, o fortalecimento e principalmente orientações a qual Josué deveria seguir para que essa caminhada tivesse sucesso, assim como teve com Moisés até o período da história a qual ele viveu. Afinal de contas, Josué é um dos homens que esteve ao lado de Moisés, andou com Moisés, era o príncipe dentro do exército de Moisés, cuidava de todas as situações e circunstâncias a qual era apresentado ali na experiência junto com Moisés. Então agora ele vai puxar essa responsabilidade, ele vai puxar esse exemplo que ele teve do seu grande mestre da época e agora vai viver isso de forma mais clara dentro da experiência com Deus e principalmente com o seu povo. Eu gosto de pensar nas características que são apresentadas de Josué com relação à missão que foi dada a ele. Porque a gente vai pegar alguns pontos que a Bíblia apresenta e alguns pontos que o livro apresenta para nós também, o Espírito de Profecia, para a gente fazer essa junção da pessoa de Josué e da missão que estava em suas mãos. Muito bem. A Bíblia apresenta para nós ali no capítulo 1, como já foi enfatizado, Deus fala com Josué e anima ele. E eu gosto da ênfase que Deus deu com Josué de 3 vezes dizer para ele o seguinte, se você está com a sua Bíblia aí, Josué capítulo 1, verso 6. Josué capítulo 1, verso 6 e verso 7, ele dá as primeiras ênfases. E depois, não demora muito dentro do seu diálogo, ele dá mais uma ênfase. Então, são os 3 ênfases a qual Deus dá a Josué para que ele não desistisse da sua missão, ele continuasse firme. Josué capítulo 1, verso 6 e verso 7 diz assim, quem tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por gentileza. Ser forte e corajoso, porque tu
farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. É a primeira ênfase a qual Deus dá para Josué, dizendo o seguinte: olha, não seja covarde. Eu não dei para você, Josué, não dei para os povos, e não muito menos para as pessoas, espírito de covardia. Eu dei um espírito de prudência, espírito de quem tem, que é capacitado para fazer a obra a qual eu designei para você. Então, ser forte e ser corajoso. Verso 2, aliás, verso 7, desculpa. Diz assim: tão somente ele faz uma ênfase na mensagem dada para Josué: ser forte e muito corajoso para teres de cuidar de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aí ele vai destrinchar a respeito do livro da lei, de meditar nele de dia, de noite, em todos os momentos da sua vida, ter o cuidado de cuidar de fazer tudo o que a lei pede, o que as orientações pedem, ou tudo aquilo que Deus orientou ao servo Moisés para que eles praticassem, e agora ele continuasse a fazendo da mesma forma. E aí ele dá uma terceira ênfase no verso 9. Verso 9 ele diz assim: não te mandei eu? Ele faz uma pergunta. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu acho incrível como Deus, ao repetir algumas informações, ele não repete com um ato de que você vai, de uma simples cobrança de você, mas ele repete pelo fator de que aquilo se torne a ênfase da sua vida. Diante das circunstâncias, das dificuldades, a proposta feita por este mundo, que coloca à nossa frente essas barreiras, ele diz para mim: olha, não seja covarde, não. Não tenha medo. Ser forte e corajoso, vai para cima. Nem que isso custe a sua vida, nem que isso custe a sua experiência neste mundo, mas que você não fraqueje diante das circunstâncias, porque o que eu tenho para oferecer para você e para mostrar o caminho que você deve andar é muito melhor do que propriamente a experiência que você está vivendo. Isso a gente tira lições incríveis para as nossas vidas. E aí eu fui buscar um pouquinho dessa característica de Josué a respeito por que Deus dá essa ênfase para ele. E olha só, o livro Patriarcas e Profetas, ali no início do capítulo, diz assim, ó: Josué era agora o reconhecido líder de Israel, reconhecido líder de Israel. Havia sido conhecido principalmente como guerreiro, e seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos nessa etapa da história de seu povo. Olha só a característica. Primeiro, ele era guerreiro, foi dado para nós como guerreiro, e os seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos. Aí, olha só, ele é corajoso, resoluto, é perseverante, rápido, incorruptível, despreocupado de interesses egoístas e em seus cuidados pelos que se achavam confiados à sua guarda e, acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Tal era o caráter do homem divinamente escolhido para conduzir os exércitos de Israel em sua entrada na Terra Prometida. É incrível, fantástico a característica deste homem. Ele mostra alguém que realmente é homem de batalha, é homem guerreiro, e que ele, dentro das suas características, a qual ele tinha, ele não pensava em si mesmo só, mas ele tinha algo incrível de pensar em todos, unir a todos, trabalhar com todos, mesmo que as circunstâncias poderiam ser difíceis, mesmo que as batalhas que aparecessem à frente dele eram gigantescas, ele mesmo assim, ele não mostrou espírito de covardia. Eu estou sendo enfático nessa palavra, espírito de covardia, porque a Bíblia diz isso para nós. A Bíblia deixa isso bem claro para nós.
Então, diante das circunstâncias a qual estamos nós vivendo, jamais podemos ceder ao inimigo esse espírito de covardia. Ao contrário, nós temos que mostrar para ele que nós somos filhos de Deus, cordeiros da eternidade, somos aqueles que somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso para que Deus nos chamou. Foi isso para que Deus chamou Josué e chama cada um de nós para seguir esse mesmo exemplo. E aí, então, a história vai se difundindo com relação ao capítulo 44 do Patriarcas e Profetas, porque depois ele vai dizendo a respeito dos espias que são enviados, né? O capítulo 2 de Josué fala dos espias que são enviados a Jericó, e lá eles se encontram com Raabe. E aí, lá dentro dos espias vasculhando e já sabendo que o povo já estava com medo da circunstância a qual Deus tinha conduzido o povo diante do Egito, tirado o povo do Egito, e agora passado pelo mar a seco e tudo mais, provido alimentação para o povo fica espantado, fica com medo, principalmente os reis da cidade, quando ficam sabendo que tinha gente lá dentro espiando a cidade. Raabe não mente diante da circunstância, diz que esses homens passaram por lá. Só que, em virtude de proteger esses homens, o que ela faz? Ela diz, olha, já foram embora, se vocês seguirem avante, vocês vão encontrar eles mais à frente aí. E ela tem protegido esses homens, e dentro dessa proteção desses homens, o que eu acho mais interessante, que eu destaquei também aqui na nossa leitura, aí Josué capítulo 2, se você tiver com a Bíblia, abra aí agora o capítulo 2, a partir do verso 9. Olha que interessante. Josué capítulo 2, a partir do verso 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infunde caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saireis do Egito, e também o que fizerdes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo aonde, gente? Na terra. Aí a gente costuma fazer a acepção de Deus como se Deus só ficasse lá no trono dele sentado e não faz nada por nós. A gente ignora Deus. Deus além dos céus, além da terra, que está sentado em seu trono. Não, Deus se faz presente na pessoa hoje do Espírito Santo no meio de nós. E a gente ignora essa parte. A gente esquece que o Espírito Santo está sentado do seu lado. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. A gente não está isolado, a gente não consegue ver, lógico, nossos olhos não conseguem contemplar isso, porque se os nossos olhos pudessem contemplar isso, nós seríamos fulminados. Mas se hoje nossos olhos pudessem contemplar como realmente nós deveríamos ver a presença do Espírito Santo, a presença dos anjos, e principalmente contemplar o além, a presença de Jesus, a gente ficaria glorificado. Assim como Moisés desceu do monte, o quê? Com o rosto revestido em glória. Agora a gente isola esse ponto e faz uma acepção, uma separação da presença de Deus, da presença dos anjos de nós, como se eles estivessem muito longe de nós. Não, eles estão tão perto de nós quanto propriamente os nossos parentes que estão ao nosso lado, quanto propriamente aquele que mora dentro da sua casa, quanto propriamente as pessoas que você se relaciona. Eles estão bem perto de cada um de nós. Ou é só um clamor, é só um dizer, é só um anunciar, só um pronunciar, balbuciar das nossos lábios para Deus, e Ele está pronto para responder qualquer oração de cada um de nós. Agora, isso compete uma coisa interessante: confiança, fé, relacionamento com Deus, que é o que a gente está fazendo nessas horas da manhã, buscando a presença de Deus. Assim como aquela mulher pede proteção para a sua família, pede proteção para os seus parentes, pede proteção para que ela fosse preservada da destruição da cidade, principalmente da tomada da cidade, assim devemos cada um de nós pedir a Deus.
Senhor, envia seus anjos para proteger as nossas famílias. O pastor bem foi enfático em dizer ao pronunciamento do Lula com relação a alguns pensamentos e principalmente ideias que estão sendo propostas com relação aos Estados Unidos dentro da sua mente. Ele nem se preocupa, ele não está um pouco preocupado com a população. Ele está preocupado em se favorecer diante das circunstâncias. E ele se favorecendo diante dessas circunstâncias, o maior prejudicado somos nós. O maior prejudicado somos nós. Então, diante dessa situação, o que a gente tem que pedir a Deus? Proteção. Proteção para o tempo a qual nós estamos vivendo. Que as grandes cidades, as pequenas cidades, ou propriamente muitas pessoas, elas vão acabar sendo, como é que eu posso dizer? Elas vão acabar sendo atacadas, né? Não era essa palavra que eu queria, mas elas vão acabar sendo prejudicadas, que é essa palavra, com relação às decisões que o governo vão tomar logo mais à frente. Então, enquanto isso não acontece, esse é o momento de nós clamarmos a Deus. Este é o momento de você estar sentado aí onde você está, pedir que o Espírito Santo que está do seu lado, os anjos que estão do outro lado, continue guardando, continue protegendo, continue alicerçando você e sua família, seu lar, nos caminhos de Deus. Então, logo, no capítulo 3, então, fala sobre a passagem do Jordão. E aí, dentro dessa passagem do Jordão, que eu acho também incrível dentro desses 4 primeiros capítulos de Josué, é como Deus mostra quando o seu povo está em aliança com ele, está ligado com ele, todas as coisas acontecem para a honra e glória de Deus. Ah, mas, Kleber, eu não conheço a Deus, eu não tenho esse vínculo com Deus, então Deus não está em aliança comigo, eu não estou em aliança com Deus e nada vai acontecer na minha vida. Não, isso não isenta você das bênçãos de Deus. Nunca, ninguém foi isento das bênçãos de Deus. Ao contrário, Deus tem de todas as formas, de todos os meios, mostrado como as bênçãos deles estão estendidas ao seu povo. Agora sim, o que eu acho mais interessante é quando realmente o povo se mostra testemunha fiel de um relacionamento vinculado, agarrado, preso a Deus. Quando esse povo está preso, está vinculado, agarrado a Deus, as bênçãos se multiplicam, não só na vida do ser humano, mas na vida de quem está próximo. Na vida de quem está próximo. Quando ele atravessa, quando Deus dá as orientações dizendo, olha, a arca da aliança vai à frente, deixe que a arca da aliança vá à frente. E quando os pés dos meus homens que estão conduzindo a arca tocarem as águas, vocês vão ver as maravilhas que eu farei no meio de vocês, as águas do Rio Jordão se abrir. E você sabe o que é interessante? Que as águas do Rio Jordão, naquele período, naquela circunstância, eles estavam em nível alto, porque as geleiras estavam descendo águas, estavam derretendo. E aí, então, o Rio Jordão ele transbordou, ele encheu, com dificuldade imensa de ser atravessado. E ali só poderia ser atravessado através realmente de um milagre. Como assim foi no Mar Vermelho, assim foi no Rio Jordão. E aquela travessia só poderia acontecer através de um milagre. E foi colocado diante daquela nova geração que veio do deserto, daquela nova geração de guerreiros, de homens, de mulheres, foi colocado diante dos olhos dele a grande prova da vida deles, a travessia do Rio Jordão. E ali, quando os pés daqueles homens que carregavam a arca tocaram as águas, o rio se abriu. O rio se abriu e se atravessaram a seco. E dali foram tiradas 12 pedras, para que, após a passagem deles do Rio Jordão, aquelas pedras então se tornassem o testemunho para diversas gerações, para diversos povos, diversas línguas, principalmente para os filhos que viriam das próximas gerações, deixasse bem claro para eles, olha, o Deus que nos fez atravessar esse rio não é um Deus qualquer, não. Não é um Deus comum como qualquer outro, não. Não é um Deus só de sentimentalismo, de emoção, não. É um Deus racional, é um Deus que nos leva a pensar, leva a nos testemunhar, nos leva a entender o poder de Deus na vida do ser humano. Esta manhã, o desafio para nós que vamos viver esse dia de atividades de trabalho, atividades de escola, atividades de faculdade, seja lá como for ou o que for, o desafio de hoje
é ser forte e corajoso como Josué. É acreditar como Raabe acreditou na promessa de Deus de proteger a sua família. É quando as dificuldades da vida aparecerem, quando os problemas se mostrarem diante de nós mesmo assim, vinculados a essa aliança do Senhor, acreditar e atravessar o rio, atravessar as dificuldades, atravessar os problemas, atravessar as barreiras da nossa vida e agarrarmos firmemente nas mãos do Senhor, para que possamos continuar essa jornada rumo à Canaã Celestial. Assim como aquele povo atravessou o Rio Jordão, levantou aquele altar com as 12 pedras, com as 12 tribos de Israel, mostrando claramente a sua confiança em Deus e o testemunho que seria para as próximas gerações que passassem por ali, assim sejamos nós, por onde nós passarmos, darmos um testemunho de um Deus que está guiando seu povo. Às vezes a gente pode até desacreditar, mas Senhor, estou passando por tanto problema, estou passando por dificuldade, minha família com problema, meu esposo com dificuldades, minha esposa com dificuldades, meus filhos abandonando os caminhos de Deus, mas mesmo assim continue, mesmo assim insista com Deus, mesmo assim não desanimes, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tiro das maiores dificuldades da sua vida e te levo no caminho que você deve andar. E não desvie, olha o conselho que ele deu lá no início, não desvia seu pé nem para a direita e nem para a esquerda, mas continua ouvindo a voz do Senhor dizendo, este é o caminho, andai por ele. Que esse seja o nosso compromisso durante todo esse dia, que esse seja o nosso propósito durante todo o dia. E quando o rio estiver na sua frente, só confia, só se relaciona com Deus, só clama a Ele. Permita que você, como um levita do Senhor, um povo separado de Deus, possa, quando pisar no meio das dificuldades, pisar no meio do rio, o mar se abrir e você continuar passando para a honra e glória de Cristo Jesus. Que o Senhor seja louvado e seja exaltado para todo sempre no meio de nós, nesta manhã e todos os dias de nossas vidas. Querido bom Pai, grandioso Deus, quão prazeroso é saber que os testemunhos dados pelos nossos patriarcas e profetas no passado nos anima, nos fortalece a continuar andando neste mundo cheio de tribulação, cheio de dificuldades. Quão bom saber que a experiência dos homens do passado serve de testemunho para nós hoje, como motivação, como incentivo, como fortalecimento das nossas faculdades mentais e espirituais para seguir este caminho rumo à Canaã Celestial. Sabemos realmente, Pai, que não é fácil, nunca foi fácil e nunca será fácil, mas que se nós estivermos agarrados à aliança do Senhor, se nós estivermos agarrados à sua destra fiel, se nós mantivermos o nosso espírito de prudência, pessoas simples, mas de prudência, nós saberemos que nós vamos atravessar todas as dificuldades da nossa vida, Senhor. Que essas características apresentadas do teu servo, desse líder Josué, sejam características também nossas, de um povo que é guerreiro, um povo que luta e um povo que alcança a vitória em Cristo Jesus. Abençoa teu povo esta manhã, abençoa teu povo neste dia, abençoa os pedidos, agradecimentos foram apresentados aqui esta manhã. E tudo que vier ser feito, tudo que vier ser proclamado, tudo que vier ser exaltado, seja para a honra e glória do teu santo nome. É o pedido que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Muito oportuna a mensagem de preparação para a crise final, né? Eu fiquei maravilhado com as considerações do nosso amado, assim como os espias encontrarem Raabe, né? E na sua família nós teremos muitas boas surpresas, pessoas que a gente contaria que seriam salvos vão dar as costas para a gente. Aquelas situações parecem ser as mais inusitadas, né? Eles encontraram refúgio na casa de Raabe e toda a sua família. Então, pessoas que a gente jamais imaginaria aceitarão a salvação. Pessoas que a gente tinha certeza vão nos largar. Mas o Senhor, como ele foi com Josué e os seus filhos, que nós possamos ser fortes e corajosos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe nessa manhã.
Amém.